Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos do programa Olho Vivo, na Rádio TV Liberal. Estamos aqui presentes com Fernando Postal, ex-prefeito, diretor de desenvolvimento do Banrisul, para ter um dedo de prosa com a gente, falar um pouco de assuntos pertinentes e pontuais. Prazer em recebê-lo aqui, Fernando, bom dia. Bom dia, José Claucir, bom dia aos ouvintes, a toda a comunidade de Guaporé e da região e do mundo, né? A Liberal hoje é do mundo. Participar desse teu programa Olho Vivo é uma alegria muito grande e estou muito feliz de poder estar aqui, conhecendo também as dependências da Rádio e TV Liberal, aqui de Guaporé, e me sinto muito em casa aqui, é a cidade que a gente ama, a cidade que a gente cresceu, nasceu, viveu, administrou, enfim, tudo aquilo que a gente ama da nossa cidade, e ver a Rádio Liberal num novo momento, TV Liberal, Rádio Liberal, e estar aqui no teu programa de tão grande audiência e que tem uma clientela sempre muito assídua, sempre muito querendo ouvir o que o José Claucir está trazendo de novidade para Guaporé e para a nossa região. Bom, Fernando, nós sabemos, o senhor é conhecedor da região. Eu gostaria de saber da participação do Banrisul na reconstrução do Estado e também no desenvolvimento, quer queira agrícola, quer queira industrial. Bom, primeiramente é uma alegria estar neste momento aqui. Nós completamos na última sexta-feira 97 anos de existência, um banco público, o maior banco público estadual do nosso país, né? Hoje nós somos 5 bancos públicos de estado. O Banrisul disparadamente é o banco de maior tamanho, de maior desenvolvimento, de maiores resultados. É a maior empresa de capital aberto do Rio Grande do Sul. É um banco que realmente pertence aos gaúchos, pertence a mim, pertence a você, José Claucir, a cada cidadão, a cada cidadã. E nós estamos muito felizes pelo que vem acontecendo no banco, pelas transformações, mas principalmente, né, José Claucir, por tudo aquilo que aconteceu no nosso estado e pelas ações que o Banrisul procurou tomar desde o momento da enchente do ano passado, a tragédia que assolou o nosso estado, e as ações que o Banrisul, como banco público, como a diretoria, toda ela aqui no Rio Grande do Sul, lideradas pelo presidente Fernando Lemos, tomou no sentido de poder ajudar aqueles que foram mais afetados. Primeiramente, nós tivemos as ações de prorrogação, né, das parcelas de quem tinha dívidas, tanto no imobiliário como nos consignados, enfim, tomamos uma série de medidas no agronegócio também, prorrogações e, enfim, buscando ações. Depois tivemos também uma ação muito forte na área da cultura, né? Primeiro, a doação de 25 milhões de reais. Qual o banco que fez uma doação nesse porte? 15 milhões para a recuperação de prédios públicos da área cultural, né, de Porto Alegre, da região, mais 10 milhões para o setor da cultura, para músicos, para shows, teatros, enfim, que a cultura sempre é a primeira a ser atingida e a última a voltar à sua normalidade. E alguns nem voltam mais, né? E alguns nem voltam, né? Agora, neste ano, doamos mais 10 milhões para a recuperação de bibliotecas públicas. Então, agora contratamos uma empresa para fazer um levantamento das bibliotecas públicas que foram atingidas, para que a gente possa daí fazer as doações para a recuperação, porque o Banrisul também acredita muito que o social, mas principalmente a cultura, é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado e para que a gente possa tocar à frente. Ao lado disso tudo, né, vemos trabalhando junto também ao governo do estado e ao governo federal com linhas, né, subsidiadas para que a gente possa ajudar o nosso homem, a nossa mulher do campo, no sentido de proporcionar as prorrogações das suas parcelas, dos seus endividamentos, com taxas subsidiadas, né? E para isso estamos trabalhando e muito, né? Para que o nosso agricultor possa agora no Plano Safra, que vem aí, já começa a plantar soja, já estamos plantando milho, né? A pecuária, que a gente não deixe desassistido o nosso homem do campo. Acho que são ações muito propositivas no sentido do Estado não parar. Hoje no Rio Grande do Sul, o agronegócio representa mais de 40% do PIB do nosso estado. São números muito altos, são números importantes
e o Rio Grande não pode parar. Com esse objetivo é que nós estamos tomando essas ações no sentido de poder ajudar o nosso homem e a nossa mulher do campo a não deixar de plantar, a não deixar de produzir, porque o Estado precisa. Fazendo uma leitura pontual de Guaporé hoje, Guaporé foi afetada drasticamente pela questão de logística em virtude das chuvas. Não tínhamos ligação com Bento, não tínhamos ligação com Lajeado, somente ligação com Passo Fundo, como não tínhamos com Antagorda, não tínhamos com Arvorezinha. E o que temos hoje, logisticamente, é a nossa RS 129, que sentido Casca está deteriorada, é um verdadeiro rally. Qual é a sua leitura? De que maneira podemos conduzir isso? Eu acho que é mais uma questão política aí, viu? Mas primeiro nós temos que fazer uma análise também bastante criteriosa no sentido do que aconteceu na nossa região. Não existe no estado uma região que foi tão afetada que nem foi a Serra e o Taquari, né? Não existe. Foi uma devastação o que aconteceu em toda a nossa região. Nós praticamente, Guaporé, ficamos isolados, né? E quando há uma tempestade, né, que nem essa que aconteceu, uma tragédia tão grande que nem essa, nós precisamos também, até o Estado se dar conta, até as comunidades se dar conta, até começar a máquina a girar novamente, isso leva um tempo. A gente tem que ser realista. Eu fui prefeito por 8 anos da nossa cidade de Guaporé, enfrentamos também aqui em Guaporé enchentes, enfrentamos problemas, enfrentamos crises financeiras. Nós temos que ter, né, também, apesar de nós nos sentirmos prejudicados, por exemplo, ontem eu fui a Serafina Correia. Ontem eu fui até Serafina, senti as dificuldades. A semana passada, falei com o secretário Costela, que me garantiu que foram alocados recursos que a partir desta semana, até o final do mês, deve ser recuperado. O senhor acredita no Costela? Não é que acredita, eu tenho que acreditar em toda pessoa. Eu sou que nem um São Tomé, no Costela eu tenho que ver para crer. Mas eu acredito e acredito que ele tem as boas intenções. Só que o problema do Estado foi tão grande, foi tantas dificuldades, e um homem público, talvez o pecado dele tenha sido dar datas para a entrega das obras. E a entrega de uma obra, ela não vai só pela vontade ou pelo recurso que você tem. Tem as intempéries do tempo, tem as dificuldades das empresas, né? Então, resumindo, me colocou que vão ser recuperados os trechos aqui da 129, que liga Guaporé até Casca. Me garantiu que provavelmente até o ano que vem, até essa data do ano que vem, nós estaremos com a nossa ponte de Santa Bárbara, que liga Santa Bárbara a Bento Gonçalves, ali na realidade é Santa Bárbara, Santa Teresa. Isso aí. Né? Que nós vamos ter a conclusão da ponte, as obras lá estão andando, né? Me garantiu que a semana passada, inclusive, foi anunciado recursos para a recuperação da 431, né? Recursos bastante considerável no sentido de recuperar toda a estrada 431. Então, eu tenho que acreditar no secretário, porque eu acho que ele tem um compromisso muito grande com a nossa região, Zé Claucir. Só que os problemas foram tão grandes, após a enchente, buscar soluções, convencer o governo federal dos problemas que o Estado estava passando. Você é testemunha de tudo o que aconteceu no Estado. Foi criado, inclusive, uma Secretaria da Reconstrução. Houve um jogo político muito grande que não ajudou em nada o nosso Estado naquele momento, no sentido de proporcionar uma paz e que a gente pudesse pensar só no desenvolvimento e no crescimento da nossa região. Na minha opinião pessoal, aí é minha opinião pessoal, eu acho, quem sabe, que faltou uma liderança mais forte aqui na nossa cidade, na nossa região, no sentido de botar mais pressão para que as coisas acontecessem mais rápido. Mas agora eu acredito que as coisas estão começando a andar, né? A ponte de Antagorda se chegou ao denominador comum, então a ponte está pronta. A ponte de Itapuca está em obras também, a ponte de Santa Bárbara está em obras, né? Nós temos assim, eu acredito que dentro de um ano a nossa questão de locomoção, a nossa questão viária, de ligações intermunicipais, até Nova Prata nós vamos ter
o asfalto pronto, nós vamos estar com toda a nossa ligação com a cidade de Nova Prata, Vista Alegre, Nova Prata, também vai estar completamente asfaltado. Então, eu tenho que pensar positivamente, eu tenho que acreditar nos homens, eu tenho que acreditar nos líderes que comandam a nossa cidade, ao nosso estado, né? Por quê? Porque as coisas começam a acontecer, José Claucê. Vamos partir agora para um cenário para 2026. Bom, o senhor é pré-candidato, a gente sempre já diz que precisamos de um representante na Assembleia Legislativa, o senhor é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Agora, observando o xadrez político, o que se avizinha para o ano que vem? O MDB, que tem a bênção e a unção do Eduardo Leite, mas não está conseguindo costurar uma coligação. Primeiro, a família Covatti abraçou, seria vice do Gabriel, pois recuou. Qual é a leitura que o senhor faz do ano que vem? Zé Claucir, tudo que nós colocar aqui para a nossa comunidade, para a região, para o mundo, como a gente diz, porque a Liberal, ela ligada à internet, à rádio e à TV, ela é escutada no mundo inteiro, né? Então, eu particularmente, eu tenho tido muita prudência ao falar em candidaturas. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, lá no começo de abril do ano que vem é que nós vamos saber como as coisas vão acontecer. Será que o nosso governador vai realmente renunciar ao mandato e o Gabriel vai assumir o cargo de governador? Há comentários, inclusive, que ele renunciaria no começo do próximo ano para se candidatar à presidência da República ou ao Senado Federal. Isso são comentários que a gente escuta. Será que o Gabriel, ao assumir o governo do Estado, consegue dar um outro patamar à imagem dele, à posição dele? Será que ele, assumindo o governo do Estado, os outros partidos que fazem composição hoje no governo Eduardo Leite vão abraçar a candidatura do Gabriel ou não? O MDB ele está colocado nessa situação, porque se o Gabriel Souza assume o governo e realmente toma uma posição como um estadista, como um governador, começa ele a definir os pontos do principal desenvolvimento que o Estado precisa, e ele começa a buscar os líderes, chamar os partidos, ele conversar, ele puxar para ele a situação, é uma situação. Agora, se ele ficar esperando que o Eduardo Leite o Eduardo Leite fazer a composição, não pode ser, tem que ser ele. Se ele vai ser o candidato, ele tem que assumir esse protagonismo, ele tem que ser o divisor de águas. Pois bem, hoje nós temos candidaturas do PP, nós temos candidaturas do PDT, nós temos candidatura do PT, nós temos candidatura do PL, fala-se em candidatura do Republicanos, fala-se em candidatura da Manuela, se vai a governadora, se vai a senadora. Há muito boato, mas o que realmente vai acontecer, nem eu, Zé Claucir, nem você sabe no dia de hoje. Por quê? Vamos pensar lá na presidência da República. Será que o nosso governador Eduardo Leite vai ter, no partido que ele está, no PSD hoje, espaço para concorrer a presidente? Há sérias dúvidas. Por quê? Porque se o nosso governador de São Paulo vai ser candidato à presidência da República pelos republicanos, isso já faz com que praticamente toda a composição que está do outro lado, que não está com o Lula, vá se dirigir para a candidatura do Tarcísio. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, nós do MDB, está sendo costurada uma federação com os republicanos. Se isso vem a acontecer, sem dúvida nenhuma, também é beneficiado o Gabriel, porque teríamos uma candidatura a presidente que é o sonho de todo mundo. O sonho de uma candidatura forte é a candidatura do Tarcísio, o governador de São Paulo, à presidência da República. Mas isso são previsões. Nós temos o Eduardo Leite, nós temos o Ratinho Júnior, do estado do Paraná, que dizem que faz uma administração extraordinária. Nós temos o Zema de Minas Gerais, que também é cotado. Nós temos o Caiado de Goiás, que também é cotado, né? Nós temos no PT, será que o Lula vai ser o candidato? Será que vai ser o Haddad? Então, são muitas suposições que são colocadas nesse mundo que a gente está vivendo agora, nesses próximos 6 meses. Eu não tenho dúvidas que até lá março do ano que vem, o começo de abril do ano que vem, teremos, quem sabe, uma definição e também teremos assim um alinhamento
de posições que possam trazer ao nosso país, ao nosso estado, candidaturas que se consolidem para que possa o país passar por um novo momento. Este é o meu sonho, que o Brasil possa passar por um novo momento, que o Brasil não fique na disputa de Lula e Bolsonaro, que não fique dividido o país da maneira como está hoje, né? Nós temos que ter pessoas que sejam protagonistas de um novo momento para o nosso país. Bom, suposição minha na pergunta, o MDB não sofre a síndrome do fogo amigo? Se você perguntar como é que foi o desempenho do MDB em Guaporé, não foi bom, porque o próprio MDB em Guaporé estava desarticulado. E a nível do Estado, você sabe que o Gabriel provocou feridas quando se sobrepôs sobre os tradicionais MDBistas para ser vice do Eduardo Leite. Sabe-se que o tempo é o senhor da razão. Como é que ele vai costurar? Primeiro vai ter que começar a conversar com os MDBistas, para depois procurar compor com outros partidos. Eu não tenho dúvidas, Claucílio, mas isso está acontecendo. Se você olhar um dos maiores políticos que naquele momento estava do outro lado era o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Hoje está apoiando o MDB, está apoiando o Gabriel. Se nós olharmos o hoje deputado Tiago Simão estava do outro lado, hoje está no governo, voltou a ser deputado, está participando do governo e defendendo o governo Eduardo Leite e Gabriel Souza. Hoje as coisas foram serenadas. Nós temos ainda, sem dúvida nenhuma, temos uma pequena discórdia, que ela realmente é difícil de contornar, que é a discórdia dos dois líderes do litoral do nosso estado, que é o Seu Moreira e Gabriel Souza. Ali sim nós temos um problema. O criador e a criatura. Isso aí. Então ali é um problema, mas no mais o MDB já está, através da liderança do nosso presidente, né? O nosso deputado Zanquim, que tem liderado o MDB, é um deputado aqui da nossa região, vai ser candidato a deputado federal, tem liderado com muita propriedade todo esse processo no sentido de apaziguar, né? Como a gente diz. Se nós voltarmos aqui para Guaporé, o que aconteceu em Guaporé, para mim é muito fácil de explicar, né? Existia um governo que estava consolidado, com dois partidos muito fortes, que vinham para uma eleição, que estava tudo acordado, que o MDB seria candidato a prefeito, que o vice seria do PDT, e de última hora, né, não aconteceu essa composição, acabaram em terceiro e quarto lugar. Ficou muito bem registrado, né, toda essa confusão que aconteceu. E esse resultado, ele vem do quê? Como é que você vai dizer para o povo que você participa de um governo, que vocês estão coligados, que vocês querem o melhor para Guaporé e quando chega na hora da eleição, vocês se dividem e cada um tem um candidato? Isso mostra que essa composição que se dizia, até nós acreditávamos que era uma composição sadia, que era uma composição bonita, aí chega na hora da eleição, tu apresenta para o eleitorado duas candidaturas. Isso mostra um racha num governo que realmente rachou. E ao rachar, deu espaço para que outras lideranças surgissem, né, e que viessem a buscar um espaço, como é o caso do Rosseto, hoje do nosso prefeito, né, que está ali administrando o nosso município, que entenderam, ele e o grupo dele, que o momento era um momento para entrar, que o momento era positivo, que havia possibilidade, foram lá e ganharam a eleição. Mas ganharam principalmente por erros infantis da política que aconteceu aqui em Guaporé. Bom, ficaríamos aqui, o senhor é um bom tribuno, o dia inteiro conversando. Mas sabemos que o senhor tem um compromisso, queremos agradecê-lo e a Liberal sempre estará de portas abertas. Zé Claucílio, para mim é sempre uma alegria conversar com você, você nos dá a liberdade de colocar aquilo que está acontecendo, né? Eu, particularmente, como diretor do Banrisul, me sinto muito feliz nesse momento, venho discutindo a minha pré-candidatura de deputado estadual, há um apelo, inclusive, do nosso vice-governador, o Gabriel, do presidente do partido, o presidente Zanquim, para que a gente coloque o nosso nome à disposição. Estamos também trabalhando nesse sentido para que, quem sabe, a gente possa construir e que Guaporé venha a ter novamente um representante que possa defender com muita galardia, com muita
dedicação, os anseios e as vontades de Guaporé. Por exemplo, agora o governo do estado, vamos trazer só um assunto que eu acho que até muitas vezes passa meio que desapercebido. O governo Eduardo Leite e Gabriel Souza colocou mais de 5 milhões no hospital de Guaporé. Agora! Foram colocados mais de 5 milhões para a construção da nova sala de cirurgias, né, de todo um complexo. Não é 1 milhão, não é 100 mil, não é 500 mil, 5 milhões, mais de 5 milhões para o município de Guaporé. Isso não vem de graça. Isso vem depois de muita luta, de muito debate, né? Particularmente também tive a oportunidade de, né, ao ser consultado, mas Fernando, será que Guaporé precisa de tudo isso? Porque a gente faz parte do governo. Eu estou lá de diretor do Banrisul porque eu fui indicado pelo governo, né? E nós lutamos pelas questões de Guaporé e da nossa região, como é, por exemplo, a recuperação da 431, a ponte de Santa Bárbara, né? Agora, a questão da recuperação e do asfalto que liga Vista Alegre, Fagundes Varela, Veranópolis, também está lá colocado recursos para que a gente possa recuperar aquelas áreas e, quem sabe, concluir o asfalto que liga Vista Alegre a Fagundes Varela, né? São pequenas ações que a gente instala no meio, que a gente procura trabalhar, né? Como é aqui a gurizada da AGE que participa, né? Que a gente, lá no Banrisul, tem um recurso, um patrocínio para a gurizada da AGE, para os jovens que estão começando, e assim, poderia citar várias ações. Eu, que hoje não sou deputado, que sou diretor do banco, tenho feito em prol de Guaporé e da nossa região, recursos para que a gente possa. E eu acho que a presença de um parlamentar, a presença de uma pessoa que possa vir ajudar a cidade é importante para a nossa comunidade. Quem sabe lá a gente no futuro lance hoje com uma pré-candidatura possa vir isso a se consolidar. Eu estou andando pela região também, estou sentindo aqui na praça, eu estou há 3 dias aqui em Guaporé e na praça eu sinto assim um clamor muito grande e um apoio muito forte nesse sentido. Vamos ver, mais à frente a gente volta a falar contigo, tá, José Claucer? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, ex-prefeito de Guaporé e atual diretor de desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, falando conosco aqui na Rádio TV Liberal e no programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.